Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, com um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, com aquelas tradicionais perguntas difíceis, aqueles insights, as provocações, mas sempre contribuindo para que você construa a sua própria opinião, sua própria reflexão a respeito dos seus investimentos de áreas correlatas, conversando também com empreendedores e assim por diante, e órgãos autorreguladores e reguladores. Hoje nós temos aqui a participação do Vinícius Sá, da APIMEC Brasil, superintendente da APIMEC Brasil, para falar um pouquinho sobre essa autorregulação, sobre a função do analista de investimentos e a própria entidade por si, não é isso, Vinícius? É isso, Felipe. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Uma recomendação de alguém que guardo muita consideração, o professor Ricardo Humberto Rocha, é isso? Fez a ponte pra gente. Nosso mestre. Grande Ricardo Rocha, Grande forte Ricardo abraço. A gente deve trazer ele em breve aqui no programa de novo. Já participou, trazendo ali em 2023, fazendo aquele panorama de fim de ano. Esse ano eu o convidei para fazer o panorama de fim de ano, ele falou que o ano dele acabou mais cedo, ele estava na Europa, então a gente não conseguiu fazer a tempo, mas a gente faz de abertura de ano. Vamos lá, ele é muito bom. A gente boníssima. Um abraço para ele. Grande abraço para o professor Ricardo Rocha. E vamos falar um pouquinho de APIMEC. Queria começar, no caso da instituição, da entidade, eu queria começar justamente trazendo essa apresentação geral para quem está assistindo a gente, do que é a APIMEC Brasil e das funções que ela divide hoje, que além de ser a associação propriamente dos analistas, cumpre essa função de autorregulação também, né? Isso mesmo, Felipe. A gente está muito feliz, a gente fechou 24 com o primeiro ano da associação consolidada. Nós passamos um processo de incorporação, nós tínhamos algumas regionais e hoje é a APIMEC Brasil. Um processo que começou em 19, então demorou um pouquinho, tem muito detalhe, né, quando você vai juntar algumas associações. Então hoje é só a APIMEC Brasil. Você falou muito bem, a gente nasceu em 1970, antes da CVM. E a gente sempre se portou em termos de mercado como associação, visando transparência e fazendo o link entre as companhias abertas e os profissionais de investimento, no caso aí os analistas, né? Então a gente começou nossa batalha em 70, aí veio a CVM, né? Veio toda essa notificação, CODIM, Comitê de Pronunciamento Contábil, e a gente sempre tentando ali representar da melhor forma nosso associado, né? Nosso profissional, que no caso específico o analista, e a gente veio indo. Em 2003... A história é breve, tá? Não vou ficar muito tempo. Não, que isso? O programa é para dar a profundidade para os temas, fique à vontade. Em 2003 a gente começa a fazer o exame de certificação, que é o CNPI. E aí o que a gente fazia? A gente fazia o exame, aplicava o exame e a CVM registrava o analista na autarquia, né? Em 2010, a gente foi autorizado pela CVM a nós mesmos fazermos o credenciamento desse analista e a própria supervisão. Então, a autorregulação do analista, que esse ano também é um ano de festa, porque a gente completa 15 anos, dois motivos, né? 55 anos de associação e 15 anos de autorregulação, que é essa parceria com a CVM, né? Então, hoje, o que a APIMEC faz? Ela certifica, credencia e supervisiona o analista de valores imobiliários, que muito nos orgulha, né? Que foi o profissional que a gente representa desde 70. Então a gente está muito contente. Então hoje a APIMEC, o que é? Uma entidade certificadora, autorreguladora e representativa em termos associativos, né? Dos analistas profissionais de investimento, que hoje vai um pouco além dos analistas, né? Então a gente representa a turma, tem profissionais certificados de RPPS. Então hoje o universo nosso gira em torno de 7 mil profissionais, né? Entre certificados, associados, analistas credenciados e vai por aí afora. Então a gente é uma associação, uma das mais longevas,
mas com espírito novo e aproveitando as oportunidades que o mercado traz para nós, sempre no objetivo de qualificar o profissional para levar informação para o investidor. Nosso objetivo é você deixar o investidor bem informado. Esse que é o nosso objetivo final. E o analista é uma pessoa, assim, eu falo que é o creme de la creme, né, em termos das certificações. É uma certificação pesada, parruda, mas é o único profissional que pode influenciar o investidor na compra de um ativo. Estou tocando num ponto justamente que eu queria trazer até para esclarecer para o público de casa que está assistindo a gente. No mundo, a gente tem visto um mundo em que a discussão sobre investimentos tem ganhado uma projeção bastante interessante, o que é muito positivo para o brasileiro começar a pensar mais sobre investir. Mas aí essas caixinhas começam a se bagunçar um pouco. Aquela história, a gente estava até brincando antes do intervalo sobre a própria mudança de nomenclatura do agente autônomo de investimento para assessor de investimento, né? Pensar, puxa, como essas caixinhas vão se reinventando, mas também se bagunçando no mercado, nesse movimento todo sobre a discussão de investimentos com o investidor, o que é o analista de investimentos? O que é o analista CNPI, digamos? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho como se compõe o exame para a gente chegar no profissional que é analista, né? A certificação CNPI tem 2 módulos mínimos. Você só vai ser analista cumprindo 2 módulos. Então você tem o conteúdo brasileiro, você fala legislação, você fala Banco Central, CVM. Aí você tem o conteúdo global, que você fala especificamente dos mecanismos, né? O AC, fluxo de caixa descontado, todos os análise fundamentalista, análise grafista, né? E você tem o CT. O CT é do conteúdo técnico, que aí é grafista. Então você tem 3 módulos. O conteúdo brasileiro, você tem o conteúdo global, você tem o conteúdo técnico. Então, para você ser analista fundamentalista, por exemplo, você tem que fazer o conteúdo brasileiro e o conteúdo global. Para você ser analista grafista, conteúdo brasileiro e conteúdo técnico. E para você ser analista pleno, você faz os três módulos, né? E aí as matérias são finanças, contabilidade, né? Que o pessoal hoje acha que contabilidade, Luca Paciolo, partilhas dobradas não tem importância, mas tem muita importância para o mercado. Acho que isso é coisa do passado, né? Ninguém fala. A empresa tem que dar lucro, né? Que história é essa de lucro? Né? E o ativo bate com o passivo? Que história é essa? Exato. Aí, quando a gente vai fazer os exames de contabilidade, né? Ainda bem que tem outros lá para bater, a gente joga outros, aí bate um com o outro, né? Então a gente tem essa formação que é de um profissional que tem que ter qualificação, que tem que estudar para passar no exame, não é... E qual é o papel do analista, né? Como eu falei um pouquinho antes, a gente está falando do analista que distribui relatório, né, para o varejo. Então, é o sell side, né? Então tem o buy side, que trabalha dentro das instituições, e você tem o sell side que distribui os relatórios, mesmo que de forma restrita. Esse é o público da APIMEC. Você tem que mandar os relatórios para nós, na autorregulação, lá, a turma lá do Bruno, da Superintendência de Autorregulação, que é totalmente apartado, tá? Para a gente verificar se está ok. Então, o que tem nesse relatório? O analista ele é formado para dar toda a bagagem, todas as ferramentas para analisar uma companhia aberta. Então, você vai desde o setor que a empresa atua, como é que está o crescimento, quer dizer, as premissas para você fazer projeção, como é que está o PIB, inflação, que hoje está muito fácil, né, saber como é que vai ser a inflação desse ano, como é que vai ser o crescimento. E ele faz todo esse estudo para chegar num preço-alvo, né? Você vai indicar, aí você vai dar a recomendação de compra ou venda, dependendo dos números que você chegar. A resolução 20 que cuida disso, e desculpa o público a gente falar número, né? Não tem como hoje você não falar de mercado sem falar de instrução, resolução, né?
Então, a resolução que abarca aí a atividade do analista é a resolução 20. E tem alguns artigos muito interessantes, por exemplo, independência. Você pode atuar de 3 formas, o analista. De forma autônoma, você pode estar vinculado a alguma instituição financeira, corretora, distribuidora, né? Empresas de distribuição do sistema financeiro, né? Instituições do sistema financeiro. Ou você pode estar associado a uma casa de análise. Então, você, Felipe, Vinícius, vão constituir uma casa de análise. A gente faz lá o CNPJ, segue todas as normas. Aí você vai ser um analista de valor imobiliário, pessoa jurídica, que a gente chama o caso independente. A gente está evitando chamar esse termo independente, porque como teve muita fusão, tem muito banco hoje... Que é dono da que casa. é dono, então a gente está evitando lá no Conselho de Supervisão, na própria Superintendência lá de Supervisão, usar esse termo independente, porque hoje, independente per no mútuo, né? Mas são esses detalhes. Então, o analista é a única pessoa profissional que pode recomendar, olha, compra tal papel, vende tal papel, né? Ou então mantém. Então, a responsabilidade da CVM em informar, junto com a PMEC, né, informar esse profissional é muito grande. A gente não analisa se você, Felipe, está dando, se você acertou na recomendação ou se você não acertou. A gente analisa o relatório se você cumpriu com todos os trâmites, que é para você levar transparência para o investidor e auxiliar esse investidor na tomada de investimento, né? Dependendo qual é o perfil desse investidor, o que ele vai... Esse é o único profissional que pode fazer isso, né? Você tem um administrador de carteira, que tem um administrador fiduciário, tem o próprio gestor, né, que é diferente, faz a gestão da carteira, o diretor da administração fiduciária cuida lá dos extratos, das cotas. Você tem o consultor, né, que você traz o investidor para o mercado, né? Então você não está vinculado a uma instituição especificamente. Você tem um assessor de investimento, que tem 3 funções ali básicas: captar, operar, né, e oferecer os produtos lá da instituição a qual ele está vinculado, né? Nenhum desses pode recomendar, influenciar o investidor de varejo. Só quem pode é o analista. Então, isso aí chama muito a nossa atenção e deixa a gente muito atento lá na PMEC para não cumprir direitinho o nosso papel e formar pessoas qualificadas, né? Com condições de atender, né, o mercado e o investidor. Mais ou menos isso. Nós estamos batendo esse papo com o Vinícius Sá, superintendente-geral da PMEC Brasil, falando um pouquinho sobre a própria PMEC, sobre as certificações, o que o analista deve pensar e como se preparar para representar essa função e as próprias questões de autorregulação da instituição, sempre com a missão de trazer para você, telespectador aqui da BBC News, as informações de qualidade por quem faz o mercado financeiro brasileiro. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Vinícius Sá, superintendente-geral da PMEC Brasil, falando sobre a própria instituição, falando sobre o papel do analista no mercado e as próprias funções de autorregulação. A gente terminou o último bloco você trazendo, Vinícius, um ponto que é muito importante. O analista de toda a cadeia de investimentos seria o único habilitado a, de fato, tecer as recomendações. Você usou um outro termo. Você usou influenciar na decisão de investimento. Falando nisso, e os influencers? Os influencers. É uma boa história. Os influenciadores digitais surgiram e tomaram um papel bastante relevante, né, no mercado pela agilidade com que conseguiu trazer para a B3, por exemplo, 75% dos CPFs novos na B3
há um direcionamento que eles vieram pelos influenciadores, né? Então, a gente, junto com a CVM, o mercado como um todo, vem tentando conversar com esse público, né? Que é um público muito diverso, né? Por exemplo, quando a gente fala mercado de capitais, mercado financeiro, são os influenciadores financeiros que a gente está comentando. Você tem influenciador digital, tudo que é jeito hoje, né? De vários segmentos. Então, nesse segmento financeiro, você teve uma participação bastante relevante deles a partir de 2017, alguma coisa desse tipo. Eles começaram a crescer muito, né? E aí, qual é a tentativa hoje no mercado? Primeiro, a importância deles a gente não pode negar, né? Eles foram responsáveis por um número significativo e até pelo crescimento nesse momento da Bolsa. Então, o que a gente está fazendo? Tentando trazer os influenciadores uma qualificação para que esse investidor que eles estão conseguindo atender hoje, ele tenha continuidade de um serviço financeiro que proporcione a ele tomada de decisão interessante, né? Então, no nosso caso, os analistas, a gente teve o edital da CVM ano passado, e essa audiência pública muito interessante, diferente das outras, porque geralmente como é que é a audiência pública? Você pega, por exemplo, a instrução 400, falar um pouco de instrução, que mudou depois, né? E mudou ali para a resolução 160, que é de ofertas públicas hoje, né? Então, quando você lança uma audiência, né, um edital, você tenta reformular a própria resolução daquela atividade. No caso dos influenciadores, pelo menos na tendência até agora do mercado, não é elaborar uma resolução específica para os influenciadores, é trazer os influenciadores para cada caixinha a qual ele estiver mais perto, né, e que ele queira desenvolver. Por exemplo, no caso dos analistas, a gente fez assim uma reforma, né, pelo menos em termos de sugestão, isso aí ainda está na CVM, da resolução 20, né, para que fique mais confortável, agradável a entrada desses influenciadores para que eles virem, sim, analistas. Dessa forma, você vai ter muito mais, poder atender muito mais o investidor de uma forma ampla, né? Então, até casos interessantes, Felipe, que começou com supervisão de alguns influenciadores lá na área de autorregulação. Então, nós, a CVM, né? Olha, você está fazendo recomendação, você está influenciando o investidor. Você sabe que você não pode fazer isso? Porque uma coisa é a liberdade de expressão, né? Outra coisa é você fazer uma atividade rotineira de forma profissional, aí você está ocupando o lugar do analista. Aí o pessoal lá, os associados vão me bater. Não pode fazer isso, né? Você não pode ocupar um espaço de um profissional que tem todo um peso, né, de autorregulação, né? A transparência custa, né? Você tem uma estrutura de supervisão, você tem que enviar os relatórios, você tem que cumprir as declarações para evitar conflito de interesse. Então, você tem uma série de coisas. Então, tem casos interessantes, tipo, eu vou até citar porque é público, né? A Bia Aguilar, que é uma influenciadora, a gente verificou lá, olha, Bia, você não está cumprindo. Ah, tá, vamos fazer certificação. E hoje ela é uma analista certificada, cumprindo o seu papel com muito mais tranquilidade e fazendo o trabalho de analista, né? Por meio das redes digitais, né? Que o influenciador é só um meio, né? Então, a nossa tentativa é trazer essas pessoas a se certificar, a se qualificar para atender o investidor, para que possa não só vender, né, os ativos, mas acompanhar essa venda para que o mercado de capitais realmente possa alcançar o lugar de direito, né, de destaque. Eu tenho mais de 30 anos de mercado de capitais, Felipe, e aí eu sempre escutei uma frase, né, não há crescimento econômico que não passe pelo mercado de capitais. Sem dúvida. Aí a gente está crescendo 7, volta para 3,5, tem tudo, mas o mercado vai chegar. Talvez por isso que o mercado ainda não tenha
esse patamar que seria legítimo para ele, né? Mais companhias, né? A gente tem poucas companhias, né, para o tamanho do mercado. E a gente tem alguns destaques, por exemplo, a indústria de fundo cresceu bastante, muito interessante, né? Produtos. Agora, a questão da Bolsa realmente patina um pouquinho, mas a gente que puder contribuir para qualificar o profissional, a gente vai qualificar. E a nossa tentativa dos influencers é chamar eles para dançar, né? Então, acho que nesse ano, março, talvez, primeiro semestre, já tenha o resultado dessa audiência e aí a gente começa a trazer esses profissionais para cá, né? Os que não foram pegos, talvez nas supervisões nossas e da CVM, para que a gente possa. Porque supervisionar as redes é quase que impossível, né, Felipe? Você não tem como, você não tem braço, nem autarquia, nem nós, a Pimec, de você ter uma supervisão ampla, né? A rede é muito grande. É interessante que o próprio influenciador digital sinta a validação e a necessidade de se qualificar como analista, né? Ao invés Exatamente. de a gente tentar tão fortemente bater, digamos, de cima para baixo, falar, olha, você tem que ter, senão você não pode falar, isso é proibido, vai sofrer uma restrição, uma sanção, uma multa. Ao invés de ir por essa linha, vamos mostrar para ele a importância Sim, de fazer parte desse sistema, né? exatamente. As certificações como um todo, né, vieram num momento muito importante, né? Qualificando profissionais. Quer dizer, a gente sabe que o mercado não é esse. Quer dizer, você tem condições de crescer muito mais. Então, como é que eu faço esse mercado crescer? Eu acho que o primeiro passo é a qualificação. Então, as certificações vieram para qualificar. E, além de qualificar, um ponto importante, Felipe, que a gente poderia falar aqui também, porque tem o detalhe, né? Você certifica. O Felipe certificou 2025, é analista. Beleza. Aí, para isso, você estudou. Você teve todo um trabalho lá, o programa que é pesado. Então, você está totalmente atualizado em 2025. Mas daqui o ano que vem, né? A CVM hoje tem uma resolução, todo dia você tem um fato novo, né? O mercado cresce tecnologicamente, tem várias ferramentas, então as resoluções acompanham essa velocidade, né? Então, além de a gente certificar, a gente tem preocupação de manter esse conhecimento, né? Então, você tem o PEC, Programa de Educação Continuada. Então, o PEC para o analista é de 5 anos. Então, fim dos 5 anos, você tem que fazer uma reciclagem, né? Você pode fazer duas maneiras, dois modos. Ou você faz um exame de reciclagem mais curtinho, né? Não é tão pesado quanto a certificação, específico para as atualizações, ou você participa de cursos, né? MBAs, né? Reuniões públicas da Pimec contra crédito também, você tem que formar 160 créditos. Então, cada evento que você participa pode ser curso de especialização, pós, MBAs. A gente lançou ano passado também a Trilha do Conhecimento, que são... É um jogo, né? Então, a resolução 160... Tem 3 alternativas lá que você faz, aí você tem um tempo para fazer essas questões, essas provas, né? E dá até 80 créditos dos 160 que você precisa, né? Então, a gente está sempre preocupado em levar para o analista condições para que ele cumpra o PEC da melhor forma possível. E dessa forma se manter atualizado para chegar no investidor sabendo o que está ocorrendo, né? E informar ele direitinho. E esse desenvolvimento do mercado e acompanhar essas tendências para ir levando também o profissional para o caminho de também se manter atualizado é muito importante, né? A gente tem, como você comentou, o desenvolvimento do país passa pelo desenvolvimento do mercado de capitais. A gente não pode ficar parado com o mercado de capitais e, consequentemente, quem está ali ajudando o cliente a se instruir precisa também estar qualificado para isso, né? Perfeito. E é até bom falar também, Felipe, que identificam muito o CNPI, né, o analista, como renta variável. Não é.
Tá? Além de renda variável, ele tem condições de analisar qualquer valor imobiliário, né? Renda fixa, fundo imobiliário, a cota de um fundo é valor imobiliário. Então, hoje você tem fundos que têm criptoativos, né? Então, ao analisar o fundo, você passa necessariamente por análise de criptoativos, né? Então, essa questão de você sempre ter o analista formado em vários produtos que ele tenha condições de chegar para o investidor e auxiliá-lo, né? Então, é muito importante essa questão também do PEC para manter lá na associação, né? A gente tem várias comissões, né? Comitês. Tem um comitê consultivo do analista, por exemplo, IA, né? Inteligência artificial. Como é que estão vendo isso? Como é que vão fazer? Até que ponto está sendo empregado hoje nas análises, né? Então, a gente também tem curso. A nossa parte educacional é bastante intensa, né? Os meus filhos falariam que bom, a gente lançou um curso de oficina com a análise artificial, né, com inteligência artificial, para análise fundamentalista. Então a gente abriu vaga, aí 40, aí o professor Giacomo falou, pô, mas o ideal seria 30 para poder dialogar. Eu falei, olha, vou fazer uma nova turma, né? Fizemos um curso de criptoativos ano passado, vamos fazer um desse de tokenização. Então a gente está sempre preocupado em levar, isso tudo é PEC. Quer dizer, quem faz esses cursos tem o PEC. Então é um ciclo virtuoso, né? Você faz a certificação, aí você tem que fazer o PEC, você tem que fazer cursos, tem que fazer atualização. Então é sempre um ciclo aí virtuoso de educação e qualificação. Estamos batendo esse papo com o Vinícius Sá, superintendente-geral da APIMEC Brasil, falando sobre a própria entidade, falando sobre o papel do analista e como enxergar essas funções no mundo de hoje, com a internet, com um Brasil mais atento ao investimento, como a gente pode ajudar essa população a investir melhor e a quais pontos se atentar. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho está de volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de Hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Vinícius Sá, superintendente-geral da APIMEC, né, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento e Mercado de Capitais do Brasil, falando um pouquinho sobre o papel do analista de investimentos, falando um pouquinho do papel da própria APIMEC Brasil, então trazendo assim, essa visão geral para que você também, profissional de mercado, quem se interessa pela profissão, saber como se preparar, mas para você, investidor, também conhecer as diferenças entre os profissionais e entender quando você precisa buscar e recorrer a cada um. Eu queria puxar esse ponto também. Você comentou, Vinícius, um pouco sobre para quem, né, o CNPI é recomendado, mas eu queria que você trouxesse um pouco, sei que você tem lá nos próprios materiais de divulgação um pouco do overview de como são as certificações no Brasil, né? Então, como elas estão espalhadas, né? Então, eu queria começar a discutir um pouco disso também. Quantos analistas CNPI a gente tem no Brasil hoje? Nós temos cerca de 2.500, tá? Se a gente considerar, tem os profissionais certificados, que são os que fazem o exame, tem os analistas credenciados, que após fazer o exame se credenciam, né? E aí, quando se credenciam, eles ficam sujeitos às normas da APIMEC Brasil, né? Em termos da autorregulação mesmo do analista, né? Código de conduta, código de processo, para saber se a gente vai puxar a orelha deles e que código, em que artigo ele vai ser amparado, né? E você tem os analistas credenciados licenciados, tá? Seria o executivo em transição, né? Como você paga a taxa de credenciamento, você estando ativo, se você está licenciado, você deixa de pagar essa taxa, até por uma recolocação profissional que você tenha. Então, se juntar esses três, a gente tem cerca de 2.500 analistas. É praticamente 1 a cada 100 mil brasileiros. Não é brincadeira não, hein? Muito pouco. E analistas credenciados na atividade são cerca de 1 em 200. Vai 1 em 300 para cá, 1 em 200 ativos.
1.300 aqui licenciados e só certificados. O certificado é estoque, né? Está lá pronto para entrar no jogo se for chamado. Se ele está certificado, você preenche lá o termo de adesão e você vira analista credenciado, né? Então, entre o estoque e os ativos são 2.500. Né? Comparando com outras certificações de mercado, as próprias certificações da MIMA, só para a gente ter uma dimensão de restrição dos números. O analista é o que tem menos profissionais, talvez. Você tem 2.500, como eu falei. Se eu não me engano, o assessor de investimento tem 26 mil. Né? É um número muito grande, cresceu muito esse segmento também. O gestor, lá com a Ambima, a gente tem, eu acho que 8 mil, cerca 8 mil CGAs, alguma coisa nesse estilo. E você tem bastante CEA, né? Que é uma certificação por distinção também, tem um número bastante grande. Então é uma pirâmide bastante relevante. E os analistas, talvez pela dificuldade do exame, né? A gente tem uma taxa de aprovação de 62%, né? Em média. Então é uma prova difícil, né? Então hoje a gente tem 2.500, que eu acho que é um número que é pequeno, né? A gente tinha que crescer mais que isso, e a gente está tentando dar todas as possibilidades para que isso... Se essa turma dos influenciadores vier para cá, esse número cresce para chuva aí. Sem dúvida. Inclusive, a Bia vem aqui no programa contar a sua experiência e e fazer a certificação. Vai ser um prazer recebê-la. Né? Isso é super legal também, a gente disseminar como foi a história do outro lado, né? Por quem escolheu virar analista e como foi diferente, o que trouxe de conhecimento. Ia ser super legal a gente ter esse bate-papo aqui. E tem, digamos, conflito nas atividades? Por exemplo, digamos que eu queira ter o CGA para precisar fazer ser gestor de carteira, ter essa possibilidade. Eu poderia ser CGA e CNPI ao mesmo tempo? Não, você não pode. Porque, teoricamente, se a gente for analisar, pensar um pouquinho, né? Eu, analista, estou fazendo um relatório, eu falo, não, esse aqui é buy, é bom para comprar. E o gestor vai escolher alguma coisa. Então você já fica, é como se tivesse votado num organismo, e esse organismo, essa pauta sobe para um outro, você já votou nesse, né? Então tem um conflito clássico, né? Então tem algumas atividades, tipo analista com gestor. Não. Analista com assessor de investimento. Também tem conflito, não pode. E analista com consultor é o que tem menos conflito. É a única que você pode estar registrado, credenciado nos dois. Tá? Seria o consultor que tem menos conflito. É tênue, né? Quer dizer, você nas supervisões tem que estar muito atento. Quer dizer, um assessor de investimento, ao oferecer produto para um cliente, ele tem que ver o suitability desse cliente e indicar, olha, talvez derivativos não, opção não, que se ele for conservador. E ativos de companhias. Aí, tem um relatório do analista aqui que eu estou te passando, estou te recomendando, mas se pautar no relatório de análise. Né? E é interessante também quando a gente fala relatório de análise, né, que é uma coisa que a gente até contribuiu na audiência lá da CVM. Hoje o analista se comunica por vídeo, pelas redes sociais, né? Então, relatório, quando a gente fala, não é só o papel impresso, não é só aquele PDF, né? É tudo. É uma ligação que o analista faz, é uma live que o analista faz, tudo isso é considerado como relatório de análise. Né? Então, tudo que é relatório de análise é elaborado pelo analista e todas essas formas gerais aí são consideradas relatórios de análise, tá? Assim que está na resolução 20. E a gente está até ampliando essa descrição, né, nessa audiência que a gente teve, ampliando mais o leque ainda para relatório de análise. Né? O que é influenciar hoje um investidor na tomada de investimento? Né? Então a gente está ampliando esse conceito, que é uma tendência de mercado. Né? Hoje, os grandes escritórios de assessoria de investimentos, eles chegam a ser tão grandes quanto corretoras, né? Então é comum que o próprio escritório
contrate seu analista, CNPI, monte sua própria mesa. E aí é curioso, porque é uma assessoria de investimento que contrata o analista e o analista não pode ser assessor de investimento e vice-versa. Exatamente. Você vai montando uma... e aí é um esforço. Não dá para verticalizar, né? Totalmente. Né? E aí você vai tendo um esforço de... surge a demanda no mercado, aí você vai lá e discute com o regulador, discute CVM, discute em vocês, discute eventualmente quando a distribuição discute a Ambima para tentar encaixar essas pontes e evitar os conflitos de interesse que são onerosos para o cliente, mas também manter o mercado oxigenado porque na ponta do lápis é muito bacana que, além da própria análise vinda, por exemplo, da corretora, o próprio escritório tenha, né, outras visões. É super positivo. Aí é bom que a gente consiga orquestrar, organizar. É uma linha tênue, né, entre as atividades cobertas pela CVM. Mas o mercado tem se esforçado, vem cumprindo, né, resoluções muito atualizadas, assim, num período bem curto, né? Você tem um 179 que fala de remuneração, você tem um 178 dos fundos, dos assessores, tem um 175 dos fundos, que veio com Fiagro agora, cada vez mais especialidades, né, de fundos determinados, fundo estruturado, fundo... Então você hoje tem um mercado bastante amplo, né? Então isso faz com que o analista tenha que estudar cada vez mais, né, ficar esperto aí com toda essa criatividade do mercado de produtos, né? E quando a gente fala também de operações automatizadas, a questão do IA, o que a gente tem é um assunto bastante fresco lá na nossa área de autorregulação, né? Mas eu, instituição, não posso falar, Felipe, compra isso aqui que fiz uma pesquisa no IA e tá tudo bem. Não, eu tenho que falar, Felipe, olha, eu, analista, fiz uma pesquisa e, baseada nessa pesquisa, eu, Vinícius, estou recomendando isso para você, né? Nas operações automatizadas também, robô, você sempre tem que ter a figura do analista. Você não pode, não, aqui calculou tal, e a responsabilidade de você comprar aquele papel, aquele produto, né? Então você tem que ter uma atenção muito grande. Então eu acredito que o papel do analista é fundamental nessa jornada aí de avanços do mercado financeiro, passa necessariamente pelo analista. E se eu quiser, por exemplo, eu quero tirar o meu CNPI, quais são os primeiros passos? Como é que funciona todo o fluxo? Inclusive para depois me associar à associação. Eu começo me inscrevendo na prova, faço a prova, de quanto em quanto tempo tem? Como é que é esse fluxo para virar propriamente analista? Muito boa a pergunta. No nosso site, né, pimecbrasil.com.br, você tem lá a área de certificação. Então você tem uma plataforma totalmente dedicada. Os exames podem ser feitos de forma online ou então em centro de testes, né? Aí você se inscreve, aí se for um centro de teste, você vai ter uma agenda de acordo com o centro de teste, disponível de acordo com a disponibilidade do centro de teste. Hoje você pode fazer esses exames aos sábados, né, no centro de teste, e você tem o online, né, que aí a agenda é mais apta. A gente cresceu muito em termos de exame online na pandemia, né? A gente teve que se reinventar, né? Tanto o pessoal que dá aula, o pessoal que faz os exames. Então a gente tem hoje todos os exames nossos, CNPI, a possibilidade de você fazer online. Hoje todo o acompanhamento, tem um fiscal virtual que acompanha você e tem um centro de teste, né? Então você faz as provas que eu falei lá atrás, né? Você tem 3 módulos, cada módulo é uma inscrição, cada módulo você agenda, faz a inscrição e uma vez você é aprovado, no mínimo em 2 módulos, aí você vai fazer o credenciamento, aí você está apto a atuar no mercado como analista credenciado. Então é muito simples. É um modelo seguido aí pela maioria das entidades certificadoras, né? O online e o presencial também.
Estamos batendo esse papo com o Vinícius Sá, superintendente-geral da APIMEC Brasil, falando sobre a função do analista de investimentos, o papel da própria APIMEC como órgão autorregulador, como associação também para esse profissional e o papel desse profissional na nova conjuntura, na nova forma de pensar investimentos no Brasil. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Vinícius Sá, da APIMEC Brasil, falando sobre o papel do analista, o papel da própria entidade da APIMEC como um órgão autorregulador e também alguém está pensando a associação mesmo dos analistas, né? Então, alguém está pensando essa profissão e pensando os desenvolvimentos. Agora, além do papel tradicional de associação dos analistas, eles foram tomando essa frente como autorreguladores, como inclusive certificadores a partir do CNPI. E hoje vocês olham, inclusive, o mercado de uma maneira mais abrangente, com outras certificações, tem a certificação lá de RPPS. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa nova fase de APIMEC Brasil. Vamos lá. Antes eu queria só voltar para trás um pouquinho. Quando a gente fala certificação do CNPI, ela tomou uma abrangência tão grande que, além da certificação ser aceita para a resolução 20, que é do analista, o CNPI também é aceito para consultor, resolução 19. Você tendo o CPI, você se habilita para ser consultor. E tem a resolução 30, que é interessante, que fala de investidor qualificado e investidor profissional, né? Então, você sendo certificado CNPI, você tem condição de ser investidor qualificado. E você sendo certificado CNPI e credenciado como analista, você pode exercer a figura aí do investidor profissional. Quer dizer, uma das vantagens de fazer certificação também, além de seguir a atividade, é você ter essa possibilidade de ser investidor profissional qualificado. Você também tem o reconhecimento do Banco Central, do CNPI. Você pode fazer laudos de fundos, né? Fundos estruturados, tem esse reconhecimento. Você tem da Previc, a Superintendência de Previdência Complementar, né? Que você pode, através do CNPI, você atuar nas entidades, né? de previdência privada. É muito interessante. Aí vamos lá. Então, esse bichinho da certificação picou a gente, né? Então, a gente, como entidade certificadora, e até em função do CNPI, que é uma certificação já qualificada, já consolidada, a gente partiu para outras certificações, né? E no caso do RPPS foi uma experiência muito interessante, que a gente, quando teve oportunidade de fazer a certificação, a gente falou, vamos fazer uma certificação específica para RPPS, para gestores RPPS. Então, as outras entidades iam com certificação que já tinham, né, podendo você utilizar essa certificação antiga, mas a gente resolveu fazer uma certificação específica, porque a gente acredita que esse público é um público diferente, tá? É um público diferenciado. Inclusive, no nosso planejamento estratégico que a gente tem lá na APIMEC, falou, olha, vamos se comunicar melhor com esse público, é um público diferente, né? É um público diferenciado. Então, a gente fez uma certificação específica para os RPPS. E em junho agora, a gente foi credenciado a fazer, habilitados, né, para fazer outras certificações de RPPS. Então, você tem gestores, você tem o pessoal do conselho, né? Então, você tem 3 novas certificações RPPS que a gente está entrando agora também. A gente viu nesse nicho um nicho muito interessante. Hoje, para você ter uma ideia, Felipe, que esses números não são muito falados, né? Você tem mais ou menos 15 mil certificados RPPS em todas as categorias, né? E dividido entre 3 certificadoras aí, basicamente, a APIMEC, a ABIPEM e TOTUM. O mercado potencial, você tem mais ou menos 2.100 municípios. Cada município com essas certificações novas, provavelmente você vai gerar 15 profissionais que deverão ser certificados. Então, você tem um público-alvo aí, no mínimo, de 35 mil certificados, né?
E a secretaria lançou no final do ano passado também a questão do programa de certificação. Então, você, em vez de fazer um exame, você faz um curso tipo MBA e ao final do curso você vai estar certificado, né? Então, a APIMEC sempre teve essa linha educacional muito forte e a gente achou que é um nicho que a gente vai ter que investir. Estamos investindo e estamos sendo bem sucedidos, graças a Deus. Já pegamos o credenciamento. A gente vai se credenciar também para esse programa que vai ter, né, que é do curso. Então, a gente está investindo bastante nesse setor. Estamos também, já colocamos um projeto, fazer um exame específico, uma certificação específica para consultores, né? Hoje já é aceito o CNPI, mas a gente foi procurado, até pela nossa condição de entidade certificadora, falou, pô, por que vocês não fazem um exame específico para a gente, né? Que tem o Asset Allocation, então você tem uma série de certificações, incluindo o CNPI, mas que não seja focado especificamente para esse profissional. Então, a gente está nesse projeto também de fazer uma certificação específica para os consultores de investimento, né? Então, a entidade certificadora entrou e não vai sair mais da APIMEC. E a gente está retomando também nosso protagonismo em termos de representação, há todo um projeto de a gente retomar as reuniões públicas, né, que sempre foi o nosso carro-chefe. Aí veio pandemia, reunião presencial não existe mais, então a gente está com todo esse projeto também de retomar nosso protagonismo em termos de representação, eventos, congressos, seminários, e também essa parte de certificação que a gente vai investir bastante. Tem esses dois polos novos aí, o RPPS é um polo que a gente está investindo, e também fazer algumas outras certificações específicas para o mercado. Também atuar bastante nessa área aí. Os nossos dirigentes, nós temos a nossa presidente do conselho hoje, Luci Souza, professora, tem o nosso conselheiro Dorto também, Francisco Dorto, o próprio Marco Saravalli, que é o nosso diretor de educação e certificação, é professor. Então, essa veia educacional é muito forte para nós. Então, tudo que for educação, certificação, a gente vai estar seguindo bastante forte na APIMEC Brasil. E vocês têm olhado aí de próximos passos? A gente pode contar com mais eventos APIMEC Brasil? Como é que vocês estão aprontando aí? É muito interessante você falar isso. Ano passado a gente fez um evento lá em Brasília, né? Agora, depois que a APIMEC se tornou Brasil, a gente quer realmente tomar o Brasil, né? Fazer eventos presenciais em várias regiões. Então, ano passado a gente fez Brasília, né? Um evento com apoio institucional da ABRAP, né? Para esse segmento. Esse ano a gente tem um evento de transição energética programado para o Rio de Janeiro, em abril, né? Que a gente vai ter o apoio institucional aí da Petrobras, do BNDES, falar todo esse caminho de transição, o uso do combustível fóssil, como é que vai ser isso daqui para frente. Então, isso pode se agendar, que vai ser muito bom. No Rio de Janeiro, em abril, transição energética, focado para o mercado de capitais, né? Falar dos CPCs de sustentabilidade que agora está tendo, né? Como é que o analista vê isso, como é que ele avalia nas simulações a questão de sustentabilidade. Então, uma coisa que a gente vai falar, quer dizer, numa transição energética, como é que eu levo isso para o meu modelo, né, de projeção. E tem um evento bacana, o nosso próximo evento agora é do Dia das Mulheres. A gente vai fazer um evento no final do mês, no mês das mulheres, com palestrantes só mulheres, né? Então, a nossa vice-presidente Mara, a nossa diretora de eventos Sandra Pérez, e a Mara Limonge, vice-presidente, e a própria Luci, saiu a matéria no ano passado falando que se o mulher não poderia, aquela coisa. Então, gerou um movimento na associação muito interessante. E a mulher no mercado hoje, ela tem pouca representatividade, né? A gente está lutando muito por isso. Hoje, dos analistas credenciados, só 15% são mulheres. É um número muito pequeno. Então, a gente acha que esse evento é muito interessante até para mostrar
que a qualidade da mulher, né, o mercado de capitais precisa, né, é mais analítica, pensa melhor, né, do que o homem é meio afobado, aí entra no curto prazismo. Então, talvez em finanças comportamentais, a mulher seja a pessoa mais tranquila para tomar as decisões, não toma decisão de boiada, né? Então, a gente está com esses dois eventos. E tem um evento muito especial para nós, que vai ser em maio, na Bolsa, na B3, que vai ser o toque da campainha, onde a gente vai comemorar os 55 anos da APIMEC e os 15 anos de autorregulação. A gente vai lá, vai estar o presidente da CVM, ele não confirmou ainda, mas a gente já convidou. Já conta, cara. O JP, a gente já convidou ele para estar. Inclusive está convidado a vir aqui no programa também. Quando você encontrá-lo, puxa a orelha dele e fala, você veio. Não, mas ele é muito próximo ao mercado, a gestão dele, da própria CVM, dos técnicos, está sendo excelente pró-mercado, né? Então, a CVM é uma entidade muito necessária, né, para o nosso aquele crescimento econômico, né, que passa pelo mercado de capitais. Hoje você tem uma concorrência das bets, né? O volume que isso gera, e o mercado de capitais tem uma dificuldade enorme de levar investidores, né, de bolsa, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, a CVM está muito próxima a nós nesse aspecto, né? Então, a gente tem esses 3 eventos aí nesse primeiro semestre, mas deve ter mais coisa pintando aí. A gente volta aqui para falar os novos eventos, as novas novidades da APIMEC. Maravilha. Brasil. Muito obrigado mesmo pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Eu que agradeço, Felipe. Um prazer enorme. Obrigado. Muito obrigado também à APIMEC Brasil por ceder aqui a participação no início e a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês essas grandes mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos, o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda lá para a gente o convite para o café muito esperado e desejado em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.